O INEP divulgou na última segunda-feira as datas e o prazo para você poder fazer a solicitação da isenção da taxa de pagamento do Enem 2021. Então, se você vai fazer o Enem 2021 e é do seu interesse obter essa isenção, ou seja, fazer o Enem de graça, esse vídeo literalmente é pra você. Fala, filhão, aqui quem fala é o William Shaw. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre esse edital que o INEP publicou referente à isenção da taxa do Enem 2021. Vou te falar aqui sobre o prazo, as datas, vou te falar também sobre os documentos e tudo que você precisa saber. Se você pode, se você não pode, se você tem direito, se não tem direito. Então, se você quer saber tudo em detalhes, assiste esse vídeo até o final. E olha, convenhamos, né? Poder fazer as coisas de graça é muito bom. Então vamos fazer o seguinte, contribui aqui com esse canal de forma gratuita também. É só você apertar dois botões. O primeiro botão é o botão de like, que fica aqui embaixo, e o outro botão também tá aqui embaixo, é o botão de você se inscrever. Dessa forma você ajuda demais o projeto, o canal cresce e eu continuo produzindo vídeos também gratuitos para você poder assistir. Então, manda bala, faz sua parte que eu faço a minha, beleza? E eu já quero começar esse vídeo esclarecendo uma coisa que talvez você tenha vindo procurar aqui, mas a verdade é que você não vai encontrar. Porque o INEP divulgou esse edital sobre a isenção da taxa, mas só divulgou as datas para você conseguir fazer a solicitação e também quando que você vai ter o resultado dessa solicitação, mas ainda não divulgou as datas de inscrição do Enem de fato e muito menos divulgou ainda as datas de realização da prova. Ninguém sabe até o momento que estou gravando esse vídeo, então fica tranquilo. A verdade é que eu, por dedução, consigo ter uma ideia de quando que vai ser essas inscrições para o Enem 2021, mas eu só falo isso no final do vídeo, então fica aí até o final mais uma vez. Então vamos lá para o que interessa, vamos falar aqui sobre esse edital e essa tal isenção de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2021, tudo que você precisa saber. Vamos lá. Todos os anos, o INEP, que é a instituição responsável por aplicar o Enem, cobra uma taxa dos candidatos. Afinal de contas, aplicar uma prova para 6 milhões de pessoas não custa barato e alguém precisa pagar. E no ano de 2020, para o Enem de 2020, esse valor foi de R$ 85. É uma taxa de inscrição que você paga e aí sim você vai poder fazer a prova do Enem. E o valor desse ano para o Enem de 2021 nós ainda não sabemos. Mas apesar de muitas pessoas terem que pagar essa taxa de inscrição para o Enem, a verdade é que outras milhões de pessoas têm direito à isenção do pagamento dessa taxa, ou seja, elas podem sim fazer o Enem de forma gratuita, sem pagar nenhum centavo. E quem, afinal de contas, são essas pessoas? Quem que tem direito à isenção? Quem pode, de fato, fazer o Enem gratuitamente e não precisa pagar nenhum centavo? Basicamente, são pessoas que se encaixam em pelo menos um dos 5 critérios que eu vou falar aqui agora. As pessoas que têm direito à isenção dessa taxa são, em primeiro lugar, estudantes que estão cursando o 3º ano do ensino médio em instituição pública, ou seja, em alguma escola pública. Segundo lugar, pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Então, às vezes a pessoa já formou há algum tempo, está no cursinho, então está na faculdade, sei lá, já se formou no ensino médio e fez o ensino médio integralmente, ou seja, do início ao fim em escola pública. Essa pessoa também tem direito à isenção da taxa. Ah, então quer dizer que só quem fez o ensino médio em escola pública tem direito? Não necessariamente, porque se você estudou em escola particular, mas você estudou sendo um bolsista integral, ou seja, com bolsa de 100%, você fez o ensino médio em escola particular nessas condições e você tem uma renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo e meio, você também tem direito à isenção da taxa. Em quarto lugar, pessoas que se enquadram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, um termo difícil, né? Mas basicamente são pessoas que são membros de famílias que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso CadÚnico. E em quinto lugar, quem também tem direito à isenção da taxa de inscrição do Enem são pessoas que tiveram esse mesmo direito no ano de 2020 para fazer o Enem 2020, mas por algum motivo não compareceram para fazer a prova. E aí funciona da seguinte forma, porque se o seu caso é esse, da pessoa que teve direito à isenção no ano passado, mas você não compareceu para fazer a prova do Enem, você precisa justificar a sua ausência, porque só com uma justificativa plausível é que você vai conseguir, mais uma vez, ter a isenção esse ano. Então, assim, para você só precisa justificar por que você não foi ano passado e automaticamente, se eles aceitarem, você já vai ter a sua isenção. Agora, para os outros 4 grupos de pessoas que eu falei, você precisa solicitar do zero ali essa isenção da taxa de inscrição. E aí vamos lá, porque para você conseguir fazer a justificativa dessa ausência, existem alguns motivos que são aceitos, eu vou falar eles aqui, são muitos, mas só para você ter ideia. Porque não é tipo assim, não tava legal no dia, ou não tava com preguiça e eles vão aceitar. Não, como eu disse, tem que ser uma justificativa
justificativa plausível. O que eles vão aceitar como uma motivação? Assalto ou furto, acidente de trânsito, casamento ou união estável, morte na família, maternidade ou paternidade, acompanhamento de cônjuge ou companheiro, privação de liberdade, se você foi preso, internação ou repouso médico ou odontológico, caso você tenha entrado em algum procedimento médico ou odontológico por aí, trabalho ou deslocamento a trabalho, intercâmbio acadêmico, atividade curricular. Basicamente são esses os motivos que eles aceitam de você ter faltado no ano passado. Então vê se a sua justificativa realmente se enquadra em alguma dessas aí, e aí tem documentos para você apresentar para comprovar, porque não é simplesmente falar e pronto, tá resolvido. E aí eu tô deixando aqui no link, um link na descrição desse vídeo, que é um artigo do Globo.com que eu peguei inclusive para conseguir fazer esse vídeo aqui, e lá eles falam quais são os documentos que você precisa apresentar para conseguir fazer cada uma dessas justificativas que eu mencionei aqui. Lembrando que não precisa ser várias justificativas, né? Você pode justificar só com algum desses motivos aqui, tá bom? E aí, se o seu caso não é de justificativa, você tá só fazendo a solicitação do zero para conseguir esse pedido de isenção, talvez você também precise apresentar alguns documentos, até porque, como eu disse, um dos grupos que tem direito é o de pessoas que fizeram ensino médio em escola particular, com bolsa, lembrando que essas pessoas têm que ter uma renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo e meio. Então você de alguma forma vai precisar comprovar a sua renda, mas fique atento a essa documentação, fique atento se você de fato precisa apresentar algum documento. Mais uma vez, nesse mesmo link que eu estou deixando na descrição, que é o artigo lá do G1, eles falam quais são e se você deve apresentar documentos para poder fazer o seu pedido. E a essa altura do campeonato, agora você já deve ter entendido se você tem direito ou se você não tem direito, você deve estar curioso para saber como de fato você pode pedir ou pode justificar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2021. É muito simples, eu vou te explicar aqui. Como é que você vai fazer? Você vai entrar lá na página do participante do Enem, aquela mesma página do participante que a gente entra para fazer a inscrição do Enem. Se você nunca entrou, vai lá, faz seu cadastro bonitinho, entra lá. E da mesma forma que quando a gente vai fazer a inscrição, a gente tem que conversar com aqueles bots, da mesma forma que a gente vai ver o resultado do Enem, a gente tem que conversar com aqueles bots para fazer o pedido de isenção, você vai, mais uma vez, conversar com algum daqueles bots ali. É sempre muito intuitivo, sempre vai ter algum dos bots lá falando sobre essa questão de isenção, então basta você clicar e ir conversando com eles lá, selecionando as opções, e é bem intuitivo, não é fácil assim errar, ok? Então, na prática lá você vai ver bem como é que é. Agora, outra pergunta que precisa ser respondida. Você já pode fazer isso hoje, nesse momento? Já pode entrar lá na página do participante agora para fazer a sua justificativa ou para fazer a sua solicitação? Não, calma, porque existem datas e existem prazos que você deve seguir para fazer esse procedimento. Então, vamos lá. O período para você conseguir fazer a solicitação de isenção ou justificar a sua ausência do ano passado é o seguinte: começa no dia 17 de maio e vai até o dia 28 de maio, ou seja, você tem 11 dias para submeter lá a sua justificativa ou submeter a sua solicitação. Beleza, você vai fazer isso e aí no dia 9 de junho eles vão divulgar um resultado preliminar. Por que preliminar? Porque ainda não é um resultado definitivo. Algumas pessoas vão justificar, algumas pessoas vão fazer a solicitação e vão ser aceitas. E aí tudo bem, você vai ter a sua isenção. Mas algumas pessoas vão ser negadas. Então eles vão abrir um novo prazo para você poder recorrer a essa decisão do INEP. Então, se eles vão divulgar o resultado preliminar do dia 9, entre os dias 14 e 18 de junho é o prazo para você poder entrar com um pedido de recurso. Então assim, eles vão falar não pra você, você vai falar, oh, não, peraí, eu tenho direito sim, a minha justificativa vale sim. Você vai apresentar um recurso e aí eles vão analisar mais uma vez. E aí assim que eles analisarem mais uma vez, por fim, eles vão divulgar o resultado oficial, o resultado definitivo. Esse dia é 25 de junho. Então, no dia 25 de junho, eles vão falar se o seu recurso de fato faz sentido, e aí eles vão te dar essa possibilidade de isenção, ou então eles vão negar mais uma vez. Lembrando que, quando você solicita isenção ou justifica a sua ausência, você não fez já a sua inscrição para o Enem. Você vai ter que fazer a inscrição para o Enem em uma outra etapa. Tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo é só para você pedir e o INEP aceitar ou não o seu pedido de isenção para o Enem 2021. Então, você ainda não está inscrito, você só ganhou o direito de não pagar. E como eu disse que por dedução eu conseguiria te falar aqui mais ou menos quando seriam as inscrições para o Enem 2021, vamos lá. Porque no ano passado, depois que eles divulgaram o resultado final dos recursos sobre o pedido de isenção, 4 dias depois começaram
as inscrições para o Enem. Então, se eles vão divulgar o resultado oficial do pedido de isenção no dia 25 de junho, nós podemos supor, fazer uma estimativa de que as inscrições para o Enem 2021 ou serão no final ali de junho ou no início de julho. Nada garantido. É só uma estimativa que eu estou fazendo aqui, tendo em vista que o próximo passo no processo desde a inscrição do Enem até a realização da prova seria justamente a inscrição, né? Depois você faz o pedido de isenção, eles abrem o período de inscrição, então deve ser por aí, né? Meados de julho, talvez. Mas como esse é um ano de pandemia, um ano maluco, e o INEP tá cada vez mais doidão da cabeça também, a verdade é que a gente não sabe, é só uma estimativa bem por alto para te dar uma luz aí, para você ter um mínimo de preparação psicológica para esse momento. Beleza, filhão? No mais, isso era tudo que eu precisava falar pra você. Se você gostou desse vídeo, se você se sente informado agora, depois de ter assistido esse vídeo, faz o seguinte, deixa seu like aí pra mostrar que esse conteúdo foi de valor pra você, que você conseguiu se informar, que você conseguiu sanar as suas dúvidas. Se inscreve no canal se você não é inscrito e, claro, né, se não ficou tudo claro pra você aí, manda aqui nos comentários que eu te respondo no maior prazer. É sempre uma honra enorme interagir aqui com você nesse canal maravilhoso. Valeu, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!